essa semana foi o Barroso. Desde que o Tarcísio já assumiu, nós já estamos em 2023, 2024, nós estamos em 2025, já passamos da metade de 2025. Cara, vamos mais uma análise aqui sobre, do Pavinato sobre o quê? Se o Eduardo Bolsonaro for candidato a 2026, ele pode ser preso por Moraes ou não? Ou por algum outro juiz que queira já também ficar com a Magniste nas costas? Vamos ver. 2025. Em um mandato inteiro, a Rede Cultura, que é uma TV estatal paulista, continuou dia sim, outro também, falando mal da direita. Aí você vai falar, mas a TV Cultura ela é administrada pela Fundação Padre Anchieta. Ok, mas a TV Cultura ela já estaria fechada se não fosse o dinheiro de publicidade do governo do estado de São Paulo. Porque o Lula também não é dono da Globo. Exatamente. O Lula também não é dono da Globo. Se o Lula fala, para sua moto na BR, para de pôr publicidade na Globo, não tinha mais Globo também. Eu acho essas coisas muito estranhas. Muito estranhas. Para mim, o Bolsonaro ele está sendo meio assim que chantageado, sabe? Olha, 1 ano e 7 meses, você tem que apoiar o Tarcísio, tá? Por que tem que apoiar o Tarcísio? Porque o vice do Tarcísio é o Ciro Nogueira, do PP. Ih, Brasília dá um trabalho, Firmino. Você não tem ideia do trabalho que dá Brasília. Não, eu concordo com você, mas antes... Concorda ou sem corda? Não, eu concordo em partes. Concorda ou sem corda? Porque antes do tarifaço, tá? Antes do tarifaço, tinha uma conversa que até surgiu em vários portais de direita que tinha uma frente centro-direita para minar a esquerda do Senado ano que vem. E tinha essa conversa. Depois que veio a história do tarifaço, com o posicionamento do Eduardo Bolsonaro, um pouco que paramos de falar disso e começamos a falar de Eduardo Bolsonaro. Mas antes, tinha um movimento de Tarcísio é o nome e vamos juntar nomes suficientes para vencer a esquerda no Congresso. Era essa conversa que tinha, que inclusive foi pauta em vários perfis de direita. Existia um movimento assim, por isso que eu te pergunto, você não acha que, naturalmente, seria um movimento do Bolsonaro apoiar o Tarcísio? Olha, pois bem, você sabe que isso é uma coisa, não está na pauta de hoje, mas foi uma questão que está se discutindo em bastidores ao longo do dia. Mas tem mais uma, ô Pavinato. A Michelle tá bem cotada mesmo nas pesquisas. Tanto saiu uma pesquisa essa semana que ela só perderia para Lula. Será? O Eduardo Bolsonaro ontem, ele disse o seguinte, logo no começo da tarde. Com Tarcísio ou sem Tarcísio, se o meu pai, Jair Bolsonaro, não for candidato a presidente, o candidato serei eu. Cravou. Olha, o Eduardo Bolsonaro é um dos caras mais engajados nas redes sociais e assim, ele tem uma força muito grande, apesar de tudo isso que a mídia difama ele e fala que o tarifaço é culpa dele. Aí logo depois saiu a matéria da Michelle Bolsonaro falando que defenderia o legado do marido como uma leoa. Isso daí que eu tava comentando, né? Vou me erguer como uma E aí logo depois saiu uma matéria no portal Metrópolis, onde nós estamos neste momento, da Andresa Matais, dizendo que os aliados do Bolsonaro do Centrão, leia-se Ciro Nogueira, dono do PP, avisou que vai rolar a festa, não, avisou que Bolsonaro vai abençoar a candidatura do Tarcísio de Freitas. Será? Essa foi a sequência de ontem. Logo depois, o senador Flávio Bolsonaro, que é o filho 01 do Jair Bolsonaro, disse que era mentira. No caso, o senador, né? Para as pessoas lembrarem, porque o Eduardo é deputado. Mas na mesma mensagem de ex que ele falou que era mentira, ele falou, Tarcísio, nós estamos juntos em 2026. Então eu não entendi muito bem a mensagem do Flávio. É que acontece o seguinte, ó, se você for ver, de muita gente que se aproximou de Bolsonaro, Joyce Hasselman, Alexandre Frota, toda essa galera aí, uma penca, muita gente traiu. E um dos poucos que não virou as costas para o Bolsonaro, mesmo nas fases mais difíceis, foi o quem? Tarcísio, que nunca deixou de dizer: o Bolsonaro não é só meu padrinho político, é meu amigo. E o Bolsonaro dizia o mesmo, quando eu vou em São Paulo, eu fico na casa do governador, não fico em hotel, não fico em lugar nenhum. Então, assim, é muito mais forte eles dois juntos, a convivência de amizade, do que muita gente imagina. E respeito principalmente, porque o Tarcísio respeita muito o Bolsonaro. Pode ver que antes de qualquer decisão ele fala assim, não, vamos conversar com o Bolsonaro primeiro pra ver. Por quê? Até a candidatura dele de governador foi abençoada pelo Bolsonaro e ele tá eleito, né? O Carlos Bolsonaro, que é o 02,
Ele falou que passou o dia todo com o pai e não ouviu o pai falar isso. É porque, no caso, o Carlos ele é o vereador do Rio de Janeiro. Mas também não disse que o pai não falou isso, porque ele podia ter perguntado para o pai. Agora, hoje, o Eduardo Bolsonaro, ele reafirma que vai ser candidato a presidente da República pelo Partido Novo. Na verdade, que seria bom ele sair pra quê? Fogo amigo. Fogo ia virar todo nele. E se tivesse o Tarcísio na outra ponta, cara, o cara ia decolar, porque a rajada ia vir toda no Eduardo. Putz, aí você pode ficar tranquilo. A mídia ia se levantar como um leão pra acabar com ele de todas as formas possíveis. Então, depois que ele diz isso, sai mais uma matéria na Folha, a Mônica Bergamo publica isso, de que o Jair Bolsonaro está irritado com o filho 03, o Eduardo, por fazer estas declarações. É uma história enrolada, né? É um diz-que-me-diz do inferno. É que, na verdade, o que eles estão fazendo? O Eduardo Bolsonaro está muito bem assessorado pelo Paulo Figueiredo. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão jogando informações para deixar isso mesmo. Tirar um pouco o foco de quem vai ser o principal candidato e ficar esse modelo de que todo mundo comentando sobre vários assuntos, entendeu? Porque você imagina alguém que se lançar agora para presidente. Cara, vira um canhão enorme da mídia. Rapaz, vai acabar com tudo. Mas pense bem. Para mim, já que o Alexandre de Moraes mandou que o Jair Bolsonaro ficasse preso em domiciliar e sem direito a se comunicar por conta de uma investigação de coação no curso do processo que foi denunciada sem o Bolsonaro, ou seja, o Alexandre de Moraes já devia tê-lo liberado do domiciliar e deveria tê-lo liberado da proibição de falar na internet. Não, você tá sabendo? O Oruan acabou de sair, pô. Um juiz do STJ liberou o Oruan. E aí? Não o fez. O que é isso? Abuso de autoridade. Mas o Alexandre de Moraes pode tudo. Ah, com certeza. É muito estranho. Ninguém fala nada. Mas se o Alexandre de Moraes disse para o Bolsonaro não usar a internet e colocou severidade na pena preventiva dele porque ele falou através do celular na manifestação do Rio de Janeiro no mês passado, eu fico me perguntando por que o Alexandre de Moraes ele não abre uma investigação ou prende, por exemplo, o Ciro Nogueira ou quem quer que seja que diz aquilo que o Bolsonaro teria dito. Porque se ele não pode dizer nada, já seria uma afronta à ordem do Careca. Desculpe, não nada com você, mas é com o Alexandre. Desculpe se ele manchou a sua classe, Firmino, eu peço desculpas, mas... Sempre pros carecas que sobra, né? É verdade, a culpa é do Alexandre, mas pelo menos você não junta a baba no canto da boca, porque ele, além de careca, enquanto ele fala, ele junta aquela babinha no canto da boca. Ele deveria ir em cima daqueles que dizem o que o Bolsonaro disse. Como se diz antigamente, né? Teria que prender o menino de recado. Aquele menino que trouxe o recado. Porque o Bolsonaro não pode dizer nada segundo a decisão dele próprio. O fato é que, na minha concepção, neste ponto, neste aspecto, eu dou razão ao Eduardo Bolsonaro. Porque o Eduardo Bolsonaro ele é o sujeito que vai lá e faz. Ele viu que aqui no Brasil, os colegas dele da Câmara são um bando de esterco. Que eles estão todos debaixo do cabresto do STF. Então ele foi para os Estados Unidos fazer alguma coisa que realmente fez a diferença. Porque se o Trump não tivesse imposto nenhuma sanção e nenhuma lei Magnitsky ao Brasil e a brasileiros, nós estaríamos ainda discutindo o sexo dos anjos. Cara, eu acho que estaria um pouco pior. Já teria prendido muito mais pessoas. Então se o Eduardo Bolsonaro vira e diz, eu vou ser candidato pelo Novo e ferre-se aquele que quer sair candidato com a bênção do meu pai, que meu pai está feito de refém, eu vou ser candidato, não importa o quê. Eu acho que ele vai lá e faz, ele tem uma qualidade muito grande nisso. E eu acho que o grande pecado... Mas você acha que existe espaço para ele se candidatar? Eu acredito que sim. Com certeza. O STF lançou a chapa Aécio Temer essa semana. Não, tudo bem, gente. Mas esse menino, se ele pisar aqui, vão prender ele. Esse menino não pode vir pro Brasil. Vão caçar esse menino. Se ele voltar depois que ele registrar a candidatura, já não pode. Não, o STF pode tudo, eu sei. Imagina, você acha que se esse menino pisar em Guarulhos, não vai uma polícia atrás dele? Vai. Essa semana a PGR denunciou por obstrução de justiça ele e o Paulo Figueiredo. Foi. Com certeza vai ser acatado
Eu não tenho, você tem alguma dúvida Não, que vai ser a acatado? Não, vocês têm que entender. Saiu uma notinha que capangas querem pegar o Alan dos Santos nos Estados Unidos e levar até o aeroporto. Ou seja, é o que você falou, cara. Gestapo tá agindo igual doida. Jerry denunciou por obstrução de justiça, coação no curso do processo. Não foi Ou obstrução. seja, eles são coastores. Quem é a autoridade coagida da vítima? Alexandre. Então ele Isso. denunciou com base numa investigação levada a cabo pela vítima, pela autoridade coagida. Realmente isso mostra que o Brasil é uma ditadura. Exatamente, mas você acha que ele pisaria? Eu não acho que ele pisaria aqui. Ele não é doido de vir Eu pra não cá, sei, gente. eu não sei dizer. Porque pensando em publicidade, em marketing, se o Eduardo Bolsonaro, como pretenso candidato a presidente, voltasse ao Brasil e fosse preso pelo Alexandre de Moraes, em uma ação penal originada de uma denúncia, embasada numa investigação, presidida pela própria vítima, o que em direito, para qualquer pessoa que é alfabetizada, tem vergonha na cara de assumir que leu aquilo que está escrito, o Alexandre de Moraes ele vai deixar, né, a sua traseira muito mais exposta e o Eduardo Bolsonaro ele vai ganhar um status quase que de Nelson Mandela no Brasil. Eu acredito nisso. Isso seria um golpe publicitário para o STF muito grande. O STF jamais se recuperaria de uma prisão do Eduardo Bolsonaro. Mas, Pavinato, quem se arriscaria ficar preso sem saber quando ia ser libertado? Ele tem uma filha pequena, mulher. É assim, é um fardo muito grande e muito pesado para você arriscar. Eu acho que ele não faria isso, que é um fardo, né? Você não acha isso? Eu não acho que eles se importam mais com isso. Quando eu olho em 2015, quando você tinha o Joaquim Barbosa, o STF era uma instituição respeitada. Eu acho que em 10 anos desmoronou a reputação da Suprema Corte. Agora, eu não acho que eles estão muito preocupados com isso. Você vê agora, eu estava vendo o Gilmar Mendes hoje, foi falar da magnífica atuação do Alexandre de Moraes e chorou. Chorou? Se emocionou. Ele está engasopado? Acabou de aparecer matéria pra mim, o Gilmar Mendes chorando, porque né, se emocionou falando do Alexandre de Moraes. Então, assim, eu me pergunto até onde eles estão muito preocupados com isso aí. Porque depois do que a gente viu nesse julgamento, um juiz era indicado, outro era amigo, Companheiro. outro era... Amante. Amigado. Não, a Carmen Lúcia é indicada. A Carmen Lúcia é o Flávio feia. Dino é amigo de longa data. Outro foi advogado, né? Então, assim, você acha que eles estão preocupados com isso? Na verdade, isso daí tá parecendo um churrasco de compadre, onde temos que formar o time de futebol. Mas o juiz é nosso. Mas aí você pode ficar tranquilo. Ou seja, são todos nós. Não. Eu não acho que Você estão veja, preocupados né? com A isso. Carmen Lúcia, ela teve a pachorra de fazer piada de harmonização facial no julgamento do Bolsonaro. Onde é que nós vamos parar quando uma mulher feia faz troça de harmonização facial? Que ponto o Brasil chegou?